A glória do Senhor habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que temem a glória, habitará em nossa terra. O responsório de hoje está no Salmo 84. A glória do Senhor habitará nossa terra. Reflexão do dia 15 de junho de 2023. 10ª semana do tempo comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia. Bem-aventurada Albertina Berkenbrock, primeira mártir brasileira, 1929 mais ou menos, quando esta moça, que ela era temente ao Senhor e adoradora do Senhor eucarístico, ela preferiu morrer do que ter a sua opção a Jesus Cristo pela castidade ser imaculada. Então, aquele homem que tentou contra a vida dela, ela que cuidava dos animais lá da fazenda, e um desses animais se perde, e ela vai em busca desse animal, e este homem a persegue, e ela prefere a morte, porque ela falou para aquele homem, né? Eu sou de Jesus, esposa de Jesus, eu já me consagrei a Jesus. E ele continua na sua investida contra essa moça, matando-a. Então, ficando para nós o exemplo de, até a morte, seguirmos Jesus e nos consagrarmos ao nosso Senhor. Concedei-nos que, por seu testemunho, nos tornemos também fortes na fé, no amor, na esperança, que vivamos fielmente o compromisso do nosso batismo, que façamos da Eucaristia a fonte e o cume da nossa vida cristã. Busquemos continuamente o perdão através da confissão, sejamos plenos do Espírito Santo, vivenciando o crisma e cultivemos os valores do Evangelho. Amém. Santa e bem-aventurada Albertina Berkenbrock, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, 2 Coríntios, capítulo 3, de 15 até o capítulo 4, no seu versículo 6. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é retirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí está a liberdade. Esta afirmação teológica de Paulo, que Paulo faz, explica por que os israelitas não aceitaram Jesus. Porque quando você faz um curso de teologia, fica tão evidente, tão claro. Quando você estuda a Bíblia, as Escrituras, fica tão evidente, tão transparente, que as profecias falavam de Jesus para aquele tempo, para aquele momento, e que Jesus cumpriu todas as exigências, todas as Escrituras, todas as profecias. Mas quando um israelita, até os dias de hoje, lê o livro das Escrituras, parece que um véu cobre o coração deles, porque realmente se Israel tivesse convertido ao Senhor, tudo já estaria resolvido, né? Nós não teríamos esse tempo de esperança, o tempo das nações, como aconteceu no tempo de Jesus. A não conversão de Israel é a salvação das nações pagãs. As nossas conversões até os dias de hoje, o que a igreja tem como missão de converter cada coração neste mundo, para que o Senhor venha e na segunda vinda do Senhor Jesus se realize de forma plena o plano de salvação e resgate do Senhor. Todos nós, aí continua a leitura, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor e aceitamos Jesus Cristo com a nossa mente, com a nossa alma, com a nossa vontade, com o nosso espírito, este véu também é tirado de nós. Aí, pelo Espírito Santo, a glória do Senhor é maior, a glória do Senhor vai se revelando a cada um de nós.
No versículo 4:1 ele fala: não desanimemos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. Se o evangelho ainda é escuro, se você ainda não compreende, né, se ele ainda está fechado, velado, com véu, é só para aqueles que realmente não vivem a fé. Eu não estou falando de cultura, eu não estou falando de letra, eu não estou falando que você... só os que fazem um curso de teologia, só os que são os que são doutores, só os que têm a letra e que podem... Mas você pode não ter a letra, você pode não saber até ler. Mas se você aceitar Jesus, este véu é retirado e você compreende as Escrituras só de ouvir dizer, porque é o Espírito Santo que vai fazer em você, que vai lhe dar todo entendimento. Assim como aconteceu com os apóstolos. Eles eram homens sem letra, os discípulos, homens e mulheres que não tinham acesso à cultura, mas quando receberam o Espírito em Pentecoste, quando Jesus também, depois que Jesus ressuscitou, soprou sobre os apóstolos o Espírito, o véu caiu e eles contemplaram toda a realidade das Escrituras e, animados, nos trouxeram à igreja até os dias de hoje. Esta animação no Espírito, né? Esta revelação no Espírito, esta motivação no Espírito Santo, a mesma motivação que fez com que Albertina Berkenbrock, por exemplo, resistisse àquele homem defendendo a sua castidade. Por fim, a primeira leitura de hoje encerra no seu capítulo 4 em diante falando: o Deus deste mundo, quer dizer, Deus com D minúsculo, né? O Deus deste mundo, ou seja, Satanás, o demônio, queira colocar o nome que você quiser, o Deus desse mundo cegou a inteligência desses homens e mulheres incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque se eles entenderem e continuassem no pecado, e continuam no pecado, este pecado seria um pecado no espírito. Porque eu entendo, compreendo, mas permaneço na miséria do pecado. Então Deus desse mundo, em sua misericórdia, ele cega. Por quê? O incrédulo é incrédulo, né? É assim que acontece. Mas para não ver a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos. A igreja prega Jesus Cristo, o Senhor, aquele que liberta. Quanto a nós, apresentemo-nos como servos vossos por causa de Jesus Cristo. A igreja falando para nós, né? Então, desde o Papa, desde o Bispo, o Pároco e os demais padres auxiliares, toda a estrutura da igreja é para revelar para nós a causa de Jesus Cristo. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. Então a igreja, ela está posicionada nas trevas. A igreja existe para que do pecado se revele a opção da luz. É o mesmo que faz brilhar a sua luz com nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. A missão da igreja: revelar a face de Cristo a todos os pecadores deste mundo, para que haja a conversão universal. Haverá um momento em que a igreja, depois do seu sofrimento, ela vai falar: vem, Senhor Jesus, vem. É assim que encerra o livro do Apocalipse, quando a igreja falar: vem, Senhor Jesus, o Senhor Jesus há de vir em glória para restaurar aqueles que fizeram opção em Jesus Cristo, e ressuscitará os vivos e os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. De fato, até o dia de hoje, quando o livro de Moisés é lido, um véu cobre os corações daqueles que não têm o Espírito Santo. O Evangelho, Mateus capítulo 5, de 20 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Veja que ele falou lá na montanha, deu as bem-aventuranças, naquele símbolo, refletindo o que Moisés fez, né? Moisés subiu a montanha, revelou para o seu povo os mandamentos do Senhor nas tábuas. Jesus sobe na montanha, revela também para a igreja e para todos aqueles as bem-aventuranças. Depois, ao descer da montanha, Jesus disse a seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, que transformaram a religião da época só num instrumento para que fosse beneficiado o próprio ventre deles, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoloriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo e inferno. Então, o Senhor nos mostra que o amor é o centro da do novo evangelho, no novo anúncio. O amor é o centro, a misericórdia é o centro. Sejamos misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Sejamos santos como nosso Pai é santo. Eu sei que é difícil. Eu até hoje não consigo compreender como que Jesus cobra de mim: sede santo como vosso Pai, nosso Pai é santo. Como é que eu vou ser santo igual a Deus? Mas significa que eu desejo, eu tenho que estar desejando. Eu tenho erro, eu tenho falhas, você tem erros e falhas, mas o nosso desejo no Espírito é de santidade. É Deus que nos santifica, é Deus que nos torna capaz de amar o irmão, mesmo sendo ele um patife, mesmo sendo ele um tolo, e amá-lo, né, em Jesus Cristo, e pedir perdão ao Senhor. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Reconciliar-se com teu irmão não quer dizer viver abraçado, não quer dizer viver socialmente, não quer dizer ficar ali agarrado com a pessoa, ou aceitar aquela pessoa até que visite a sua casa. Vamos supor que é um parente que já tentou estuprar um filho seu. Como é que você vai aproximar uma pessoa dessa da sua casa? Mas significa não rejeitá-lo no espírito, significa devolver àquela pessoa a paz, devolver àquela pessoa a bênção da vida. Significa que você não vai amaldiçoar aquela pessoa. Eu te devolvo, eu te dou o perdão. Depois que você deu o perdão, só então vai apresentar a tua oferta diante do Senhor. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo no tribunal. Por quê? O pecado daquela pessoa pode estar transparente e claro e revelado, mas nós também temos pecados que estão obscuros, temos pecados em nós. Senão, o adversário que te entregará ao juiz. Porque Satanás, o demônio, sempre vai estar ali, né? Com o livro aberto das nossas atitudes, tentando mostrar que somos pecadores. Assim que Paulo descreve quando Jesus ressuscita, né? Ele tira de Satanás o livro de acusação, aquilo que condenava e condena o coração do pecador, né? De homens e de mulheres que morreram e estavam na mansão dos mortos. Mas na ressurreição de Jesus, Jesus rasga o livro que nos condena, né? Então nós somos merecedores pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, a salvação. Aí o Paulo está encerrando, o evangelista Mateus está encerrando o evangelho de hoje, nos lembrando que se nós retivermos a maldição, se nós retivermos a vingança no nosso coração, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queremos então, pela misericórdia do Senhor, sermos santos. Queremos, pela vontade de Deus, no Espírito Santo em nós, vivermos a nossa vida em santidade. Que o Santo Evangelho de hoje nos encoraje a perdoar, para que sejamos perdoados. E, a exemplo da bem-aventurada Albertina Birkenbrock, possamos viver a dimensão do perdão, mas também vivermos com santidade, com determinação, a nossa vida nos tempos de hoje. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Queremos tocar o coração, queremos resgatar o coração agora perdido, queremos atingir o coração com a misericórdia de Jesus dessa pessoa que ainda sofre por falta de perdão. Perdão a si mesmo, perdão aos seus, perdão ao próximo. Marido e mulher que não se perdoam, filhos que não se perdoam, parentes que não se perdoam. Eu já disse, perdoar não é esquecer. Esquecer é outra coisa, mas perdoar é uma decisão que pode lhe trazer paz, justiça, que pode te trazer proximidade com o Senhor. Por isso, vamos multiplicar essa pregação. Multiplique em seu WhatsApp de família, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Curta esta pregação para que também as plataformas possam distribuir mais e cada vez mais essa pregação até chegarmos ao máximo de pessoas possíveis. E um dia, após a nossa morte, olhar para trás e vermos que muitas almas foram resgatadas para o Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.